Olá, esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela, Thaís Azevedo e Felipe Sendi, todos pesquisadores do CPP. Hoje, o papo é sobre comunicação em projetos de PPPs, um tema que nem sempre recebe a devida atenção, mas que é essencial para o sucesso dos projetos. Para falar sobre isso, a gente recebe Ramiro Zinder, formado em Psicologia e hoje consultor especialista em PPPs, concessões e políticas de infraestrutura. Ramiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Sou fã do CPP Talks, né? Assisto quase todos, então estou muito feliz de estar aqui. Legal, e o Ramiro comentou com a gente que uma coisa que ele gostava é algo que a gente deixou um pouco de fazer, que é apresentar o convidado perguntando pro ChatGPT quem é ele. Então, como ele gosta disso e a gente não tem feito ultimamente, a gente vai fazer hoje especialmente para ele e contar quem que é o Ramiro segundo a IA, segundo o ChatGPT. Então eu vou ler para você, Ramiro, como a gente costumava fazer. Vou fazer uma piada. Talvez ele gostasse com os outros, né? Eu não sei se ele vai gostar com ele. É legal ver a reação e tal, mas agora vamos ver se pouco dá em Chico dá em Francisco. E eu nem pesquisei pra ser autêntica a surpresa, viu? Não fiz nem o teste antes. Então vamos ver o que ele falou. A gente sabe que nem sempre ele traz verdades, mas aí você vai contar pra gente, tá bom? Ramiro Zinder é formado em Psicologia com pós-graduação em Psicanálise, mestrado em Linguística e doutorado em Psicologia. É consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e da Tálamo Consultoria, atuando como especialista em parcerias público-privadas e concessões. Foi diretor de desestatização e parcerias no estado de Santa Catarina e integrou comitês gestores de PPP em diferentes municípios, unindo sólida formação acadêmica em comunicação e ampla experiência prática na gestão pública. Apaixonado por comunicação e narrativas públicas, Ramiro também faz limoncello nas horas vagas. E já brincou nas redes sociais, @ que faço PPPs e rock and roll. É curioso por natureza, gosta de música, boas conversas e viagens sem roteiro definido. Entre um projeto e outro, está sempre atento às histórias das pessoas que acabam inspirando sua forma de pensar e comunicar o setor público. E aí, conta pra gente se é verdade ou não é. Viagem sem roteiro definido, eu acho que o ChatGPT viajou, cara. Eu sou o cara mais planejado do mundo pra fazer viagem. Eu odeio entrar em roubada. Mas de resto, acho que é isso. Captou algumas coisas boas aí. Que bom, né? Que bom que essa... Deve ter aparecido coisa ruim também, mas eu tenho certeza que vocês foram muito gentis e omitiram aí, né? Não, pior que não. A primeira vez que eu gerei, ele falou assim, ele toca limoncello. Aí eu falei, como assim? Aí eu fui dar uma pesquisada, reentrei, fui ver no seu Instagram que você realmente faz a bebida. Como que é isso, Ramiro? Isso aí é resquício de pandemia, né? Covid-19, trancado em casa, aí a gente começou a inventar coisa para fazer. E uma das coisas que foram desenvolvidas durante esse período foi o limoncello. Eu sempre quis fazer cerveja. Eu gosto muito de cerveja artesanal, etc. Mas é muito trabalho fazer cerveja, é muito insumo para comprar, você precisa de equipamento, tem um investimento aí, e nunca me empolguei. E aí eu vi uma vez na internet, vendo vídeo, eu vi um italiano mostrando como é que fazia limoncello, eu comecei a testar. Fiz uma vez, ficou muito ruim, fiz duas, ficou ruim. Foram 2 anos praticamente de aperfeiçoamento da receita, e aí a gente chegou numa receita que, modéstia à parte, é muito boa, e hoje a gente comercializa mesmo o limoncello. Posso falar uma curiosidade? Ele falou de cerveja em 2013 e 2014, quando teve a febre das cervejas artesanais. Eu fiz cerveja em casa junto com um amigo, Felipe Caldas, o nome dele. A gente se aventurou, dá um trabalho infernal, assim. E não dava certo, porque a gente começava às 9 horas da manhã, é um processo longo, a gente começava a beber às 10, quando dava 5 horas da tarde, que tava terminando de fazer as coisas e tal, eu tava todo mundo bêbado, já não acertava. Minha esposa, que na época minha namorada, falou, mas vocês nunca vão acertar, porque vocês não sabem onde é que nem tá um ingrediente e tal. A gente terminou fazendo algumas levas de cerveja, acho que 1 ou 2 ficaram boas, e a gente apelidou de Filipa, que eram Felipe e eram aí. Quando a Letícia virou minha esposa e foi morar junto comigo, é icônico. No dia que ela entrou, o equipamento de cerveja saiu da minha casa. Normal. Acontece com todos.
Legal. Ramiro, antes da gente iniciar, então, o bloco de perguntas, eu acho que é legal você contar um pouquinho, para além do que a gente leu aqui, falar um pouco da sua trajetória. Então, como você chegou até aqui nesse mundo de PPPs e concessões? Pode contar pra gente, por favor? Tô bem curiosa com isso, pela sua formação de psicologia, pós em psicanálise, mestre em linguística e doutor em psicologia de novo, né? É isso, sim. Eu fiz 2 anos e meio de direito e desisti do curso, não gostei. Desisti na 6ª fase. E aí eu fui fazer psicologia, porque eu tive aula no curso de direito acho que era criminologia, se eu não me engano. Era uma psicóloga, uma professora que dava aula e aquilo me interessou bastante. E eu gostava de ler já tinha algumas leituras na área de psicologia, especificamente ali Freud, psicanálise, que eu realmente gostava já de ler antes do curso. E aí me formei, fui fazer psicologia, mas nunca trabalhei com consultório, eu sempre fui um profissional da área de RH. Eu tenho talvez aí quase 15 anos de atuação profissional em desenvolvimento humano organizacional. Fui professor, né, em algumas universidades aqui em Santa Catarina, trabalhei no RH de algumas empresas, depois montei uma consultoria na área de gestão de pessoas, como consultor, enfim, e professor acadêmico. E aí, eu acho que foi 2014, por aí, eu conheci, vocês devem conhecer, eu conheci o Francisco Alpendre naquela época, e a gente conversava e tal, e um dia ele falou para mim assim: tu tem perfil para trabalhar com PPPs e concessões, você deveria ir para a área de infraestrutura. Então o culpado, na verdade, é ele, né, disso tudo. E eu falei para ele: mas por quê, cara? Eu sou um psicólogo organizacional, né? Ele falou: não, mas você é uma pessoa de coragem e você é uma pessoa que é obstinada, você não descansa enquanto você não entrega o resultado, e para trabalhar com infraestrutura de PPs e concessões, esse perfil é fundamental. Então, você deveria ir para essa área e tal. E acabou que ele me convenceu, eu tive algumas oportunidades, comecei atuando no poder público, né? E aqui em Santa Catarina, pensando isso em 2014, tinha pouquíssimas pessoas em Santa Catarina que entendiam do assunto, que sabiam falar do assunto. Então também eu naveguei assim em águas tranquilas, né? Eu não tinha muita concorrência, e isso foi positivo também para o meu desenvolvimento como profissional aqui no estado, né? Isso me abriu algumas oportunidades aí no poder público, e eu acho que o ápice dessas oportunidades no poder público foi quando eu assumi a Secretaria de Parcerias no governo do estado de Santa Catarina, e aí sim, isso me deu muita visibilidade. A gente criou um programa de parcerias que não existia, né? O governo do estado de Santa Catarina não tinha feito nenhuma concessão em PPP em toda a sua história. Os municípios catarinenses, o primeiro contrato de PPP de iluminação pública de um município catarinense foi em 2021, o município de Içara, depois teve Palhoça. E hoje não são muitos, hoje devemos ter em Santa Catarina, acho que 6 ou 7 contratos de PPP de iluminação pública só em vigor aqui. Então isso projetou muito, né, a minha participação no governo do estado. Tínhamos uma carteira aí de 14 projetos. Nesses 4 anos, passando por pandemia, conseguimos assinar 2 contratos, né, de concessão no governo do estado. Então, assumi a presidência da rede PPP na época, no lugar da Viviane, que estava saindo para ser candidata. Isso me gerou algumas oportunidades. Então, a transição foi essa, né? Foram coisas da vida, né? E eu já dizia isso quando eu dava aula de RH. Eu dizia que a gente tem que se planejar para a carreira, mas muitas vezes a carreira acaba nos levando, né, para algumas direções que a gente não espera aí. E foi o que aconteceu comigo. Mas, assim, sem dúvida, eu estou muito, muito feliz. Acho que me encontrei na área de infraestrutura, gosto muito do que faço. E acho que os conhecimentos acadêmicos, né, que eu tenho da minha formação me ajudam muito, né, a trabalhar com as pessoas, a liderar equipes, gerenciar equipes. E hoje, cada vez mais, até pelo esse conhecimento em psicologia, e somando com o que a gente precisa entender em PPPs e concessões, principalmente as questões econômico-financeiras, o qual o Felipe Sanguel é um mestre nisso. Eu acho que hoje eu acabo tendo também muita leitura de economia comportamental, neuroeconomia. Inclusive, quero em breve aí fazer um pós-doutorado nessa área. Eu ia perguntar justamente isso, como que você achava que a sua formação ajudava, né, na sua atuação hoje em dia como consultor. E eu tenho mais um comentário só sobre essa questão de gestão de pessoas, né? A gente acaba
conversando basicamente com quase todos os convidados aqui que a gente recebe sobre os desafios, né, da agenda, assim. Para além, né, das questões estruturantes, né, de construções de PPPs, aparece muito que gestão de pessoas é um desafio. Então, legal que você tem aí acho que vem muito da sua formação também, né, e das suas experiências prévias para atuar nesse setor e trazendo essa bagagem que a gente tem visto que é um desafio recorrente para a maioria dos gestores que atuam com isso. E de curiosidade também, você é consultor da Tálamo, também do BID. Queria entender um pouquinho a sua atuação hoje em dia, assim, pensando no ciclo de vida da concessão. A sua atuação está mais em estruturação, equilíbrio, tudo um pouco? Tô curiosa para saber um pouco disso. Gestão de pessoas, sim. PPP, para você estruturar um projeto de PPP ou concessão, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Então você tem que ter advogado, engenheiro, economista, administrador, arquiteto, é um time, né? Cada um dentro com a sua atuação, esses conhecimentos se entrelaçando, né, ao longo do projeto. Costumo dizer que um contrato de PPP é o estudo de engenharia transformado em cláusula. Então, assim, essas coisas têm que se comunicar. Então, acho que essa minha bagagem como profissional de psicologia organizacional e de trabalho, ela me ajuda no gerenciamento dessas equipes, das pessoas, né, como fazer, porque trabalhei muitos anos com isso. E em relação à minha atuação hoje, eu funciono no BID, a minha função específica, eu atuo como um Transaction Officer, né, alguém que está ali gerenciando os projetos junto com os PMOs, né, de cada um dos projetos que nós temos. Mas eu entendo que talvez, mais do que isso, talvez o que eu saiba fazer de melhor, né, assim, dentro da minha autocrítica, que muitas vezes é míope, mas eu acho que o que eu sei fazer de melhor é ligar essas pontas. É você conseguir ter uma visão geral do projeto, de ponta a ponta, né, do estudo de demanda ao edital de licitação, e você conseguir fazer tudo isso se conversar, você conseguir fazer com que todos esses estudos se unifiquem, né, dentro de um grande, digamos assim, um grande corpo que vai ser a modelagem do projeto. Eu acho que eu acabo muitas vezes, na minha atuação, trabalhando com isso, né, tendo esse overview de todo o projeto. Eu, particularmente, no projeto onde eu trabalho, eu gosto de ler todos os estudos, eu faço questão de revisar tudo, eu acabo tudo passando por mim e vou muito nessa questão de você ligar os pontos ali e fazer com que o projeto todo se converse, os estudos, né, todos se conversem. A impressão que eu tenho, que é o que a Fer comentou um pouco também, é que muito dessa questão de comunicação, dessa dificuldade, que aparentemente é o seu forte, Ramiro, é que a gente vai crescendo enquanto técnicos e aí em determinado momento a gente adquire uma experiência e nos colocam na posição de liderança e de gerenciamento dessas pontas, né? Me parece que você já vem com essa bagagem e aí a sua atribuição, quando entrou no mundo de concessões e PPPs, foi entender um pouco dessas tecnicidades. Faz sentido isso? Então acho que depois se você comentar, Felipe, não sei se também tinha a ver com isso que você ia falar e aí você complementa. A gente está pensando muito na habilidade de conduzir a estruturação, e que eu acho que essa capacidade de interlocução, de percepção, de conexão e tal. Mas quando a gente pensa em PPPs e concessões, no final do dia a gente tem muito teoria de agente principal, né? Que é como é que eu faço o agente agir em nome do principal, como é que a gente cria dispositivos no contrato que, de certa forma, conduzam esse comportamento. E aí eu me pergunto, o que é que a sua formação eventualmente lhe ajuda nesse sentido, né? Porque muito provavelmente existem várias linhas de psicologia e tal, mas eu convivi durante muito tempo com pessoas que eram da linha da análise do comportamento, que é muito incentivo versus comportamento, o que é que você reforça, como é que você afasta e tal. E isso, como você citou, né, a própria economia tem abraçado um pouco essa linha, análise do comportamento, estudado isso. Aí eu queria saber o que é que você já aplicou, o que é que isso eventualmente ajuda em pensar, pô, gente, mas a gente está colocando uma cenoura aqui que talvez o comportamento não seja exatamente o que a gente espera do parceiro privado. Como é que a gente usa? Porque, pra ser sincero, Ramiro, eu não conheço nenhum outro psicólogo que terminou virando gestor de contrato de PPP, estruturador de projetos. É de fato uma habilidade rara, assim. E que eu acho que deveria ter mais. Eu sempre acho que essa agenda ela é multidisciplinar, mas é um fato, tem poucos. Só uma curiosidade, quando eu fiz aquela certificação CP3P lá em 2017, acho que foi a quarta turma. O instrutor do CP3P na época era o Marco Siqueira. E aí ele
Privilégio, hein? Eu fui falar que privilégio. E era inglês, né? A prova era em inglês, era CP3P com o Marcos dando instrução e a prova era totalmente em inglês. E aí o Marcos dando aula e tal, e aí ele começou a perguntar qual era a formação, né? De todo mundo ali, para se apresentar, né? Para os alunos se apresentarem, dizendo qual era a sua formação e tal. Engenheiro, advogado, engenheiro, mas chegou em mim e falou psicólogo. Ele regalou o olho e falou assim, psicólogo? Eu falei, psicólogo. Tudo bem. Cara. E aí toda vez que ele entrava ali para falar de modelagem econômico-financeira, quando ele começava a falar de WOC, quando ele começava a falar de payback e tal, ele virava e falava assim, o psicólogo lá tá entendendo? O psicólogo lá dentro ficava fazendo bullying comigo, né? Aí chegou no final da aula, eu falei para ele assim, olha, o professor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Tem 2 psicólogos prêmio Nobel de Economia. Então, acho que tem muito disso aí que tá se falando. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, talvez o que mais eu utilize no meu dia a dia, para além dessa habilidade de gestão de pessoas, de gerenciar equipes, etc., e tem a ver com o tema aqui do episódio de hoje, que é a comunicação, é conseguir perceber, entender aquilo que está por trás do que é dito. Porque isso acontece direto, né? Seja quando você vai... Né, nossos clientes é o poder público. Então, eles têm a demanda, muitas vezes essa demanda, aquilo que eles acreditam que é uma necessidade de projeto de infraestrutura para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, às vezes não é bem aquilo. Às vezes o que é dito, né, aquilo que é explícito, é diferente daquilo que é tácito. E tanto no público quanto no privado também a mesma coisa, né? Quando você vai conversar com um player, com um investidor interessado numa licitação e tal, e muitas vezes a fala, ela tem vários simbolismos, né? Ela tem vários significados e significantes na fala que talvez eu tenha essa capacidade, pela minha formação, de compreender talvez com um pouco mais de precisão aquilo que está sendo dito, daquilo que gostaria de ser dito, digamos assim, né? E tentar captar por trás dessas falas, né? Por trás dessas manifestações, as reais intenções, né? E as reais motivações para projetos, enfim, né? Para tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Meus amigos discriminavam comportamento verbal de comportamento fático, né? Uma coisa é aquilo que você diz, outra coisa é aquilo que você faz. E muitas vezes a gente, quem não é psicólogo, quem não estudou, não percebe a diferença entre comportamento verbal pode ser dissonante do comportamento fático. Por exemplo, você está estruturando um projeto e a coisa caminha bem e daqui a pouco você recebe uma informação de que esse projeto agora não tem que ser mais assim, o governador ele quer fazer agora de uma outra forma, e você tem que entender, peraí, como assim as coisas agora, até ontem era assim, agora não é mais? O que aconteceu de ontem para hoje que houve essa mudança? Ou será que foi de ontem para hoje, ou essa é uma construção que já vem acontecendo há bastante tempo e ninguém percebeu, né? Então, eu acho que essas nuances assim são muito interessantes quando a gente consegue detectar. Legal. E Ramiro, a gente, agora entrando a fundo assim no tema do nosso episódio de hoje, que é a comunicação, a gente tem uma aula do nosso curso de modelagem econômico-financeira de construções PPPs, do professor Fernando Pieroni, bem no comecinho do curso. E ele passa por esse assunto, né? Então, tem até uma dinâmica com os alunos sobre quem são os stakeholders do projeto e como que eles podem afetar determinada fase do projeto em si. E aí eu queria, assim, até como um pouco de uma fala introdutória sobre o tema central do episódio de hoje, entender que para você, o que significa comunicar bem um projeto? E quais são os principais atores que, na sua opinião, têm que estar bem ciente de tudo que está acontecendo do projeto e ter essa comunicação transparente? Acho que comunicar bem um projeto passa por você identificar com bastante precisão e clareza a história que você quer contar dele. É um storytelling. Fazer um projeto de PPP, de concessão, eu faço uma analogia com storytelling. Você vai contar uma historinha, né? De uma ideia, de um sonho de um prefeito, de uma ideia de um governador que vai se transformar numa grande obra de infraestrutura para a sua cidade, para o seu estado. E como que você conta essa história para a sociedade, né, e para todos os stakeholders aí que tu citasses? Nesse sentido, eu penso que, antes de mais nada, a comunicação ela precisa ser muito calibrada internamente. Você não pode ter 2 secretários de Estado
falando coisas diferentes, né, sobre o mesmo projeto. E isso é super comum, vocês sabem bem disso, né? Então você tem lá um projeto, vamos supor, né, um projeto na área da saúde, uma PPP de um hospital, em que você tem, às vezes, a Secretaria de Parcerias, que é a unidade de PPP do Estado que conduz o projeto, você tem a Secretaria de Saúde, que é a Secretaria Finalística, que é a dona do ativo, né? Você tem Procuradoria Geral, são todos atores que estão ali muito mergulhados no projeto. E às vezes você tem cada um falando uma coisa diferente sobre o projeto. Isso... Às vezes é o próprio governador falando outra coisa, né? Quando não é a autoridade máxima, né, do país, do estado ou do município, falando coisas que não estão combinadas, que coisas que não estão alinhadas com a base, né, com a parte técnica, estratégica e política. Então você tem que ter esse discurso unificado do que eu separo do que é o nível técnico, o nível estratégico e o nível político. Se isso não estiver calibrado internamente, você vai transmitir uma mensagem errada, né, e equivocada para fora. Esse é o primeiro ponto, né? Então, internamente, o que nesse sentido, por onde eu passei, procurei fazer, algumas vezes deu certo, outras nem tanto, mas é você fazer até seminários, workshops internos, você reunir todo mundo, ou que seja uma reunião de videoconferência para botar todo na mesma página. Assim, olha, o projeto está assim, ele está assado, vamos fazer uma reunião, vamos chamar todo mundo e dizer onde é que está e unificar o discurso, para que você não tenha aí nenhum tipo, inclusive, de fogo amigo aí, né, dentro do projeto. Porque quando você tem uma gestão, né, digamos assim, que está apaziguada do ponto de vista político, partidário, um governo que é de um partido, etc., até às vezes é menos pior. Agora, na maioria das vezes, você tem vários partidos, 5, 6 partidos que dividem ali, partidos políticos, né, que dividem ali a gestão de um governo, de um país, ou até mesmo de um município, e que às vezes cada um puxa para um lado. Então, essa maneira de você azeitar esse discurso, criar a narrativa, né, que é uma palavra que acho que eu vou usar bastante hoje aqui. Contar essa história, contar a história correta desse projeto e uma história que traga uma sensibilidade sobre a importância desse projeto é fundamental. E aí tem que estar todo mundo envolvido, né? Desde da equipe de parcerias, a unidade de PPP, e a assessoria de comunicação, por exemplo, das secretarias do governo, das prefeituras, que vão fazer esse trabalho de disseminação disso para a imprensa, para as mídias, etc. Agora, uma coisa que eu já recomendo não dá para deixar na mão a escrita do release para a assessoria de comunicação. Quer dizer, isso tem que ser construído, na minha visão, isso tem que ser construído pela unidade de PPP. Assim, são eles que têm que... mas o cara é um advogado, o cara vai desviar a função dele, vai ter que escrever release. Eu escrevi os releases. Quando eu era chefe de unidade de PPP, eu escrevi o release. Porque, cara, os caras não vão saber falar sobre o projeto melhor do que quem está conduzindo o projeto. E aí você explica para a assessoria de comunicação e eles vão fazer essa ponte depois para a imprensa, etc. Mas isso tem que partir ali de quem realmente está tocando o dia a dia do projeto, para que a gente tenha uma boa comunicação. Quando a gente pensa nos concedentes, a gente tem diversos níveis pensando nos entes federativos, né? Você eventualmente tem um estado que tem uma capacidade institucional instalada um pouco melhor, às vezes tem uma assessoria de imprensa, uma questão que é desafiadora, mas de amarrar essas pontas. Estados mais bem estruturados, estados menos estruturados. Quando a gente entra na cadeia de municípios, isso vai ficando cada vez mais assimétrico, né? E aí quando a gente pensa aí, o programa aqui é muito pensando em quem está na ponta, pensando nos alunos, a gente tem alunos lá no curso que são, cara, às vezes municípios menores e tal. Como é que, pensando no desafio do município pequeno, que precisa fazer com que aquele projeto saia, ele tem o desafio da janela política, ele precisa saber como contar essa história. Como é que ele faz quando ele, por exemplo, não tem nenhuma assessoria de imprensa? Como é que a gente pode ajudar esse cara que está lá chefiando, que recebeu, às vezes é o próprio secretário, recebeu a missão do prefeito, você precisa tirar esse projeto do papel. Que dica que a gente podia dar para esse cara? Aí tu dizes do ponto de vista da comunicação, né? Não da instrução do projeto. Do ponto de vista da comunicação. Do ponto de vista da comunicação, perfeito. Por menor que seja o município, em qualquer região do Brasil, tem imprensa, tem mídia, tem imprensa. Seja uma rádio local, pode ser uma rádio AM regional, mas tem. Vai ter a TV aberta, vão ter canais de comunicação. Tem o jornal impresso, tem os portais, né, hoje virtuais, enfim, né, os grandes sites aí de notícias.
Sempre vai ter, por menor que tenha o município. Esse cara tem que ser o teu aliado. E não precisa de muito esforço, porque eles vão atrás do prefeito. A imprensa vai atrás do prefeito porque eles querem notícia. A imprensa quer pauta, né? Seja um jornal menor, seja um jornal maior, a imprensa precisa de pauta. E uma pauta que a imprensa sempre vai querer saber é o que o município está fazendo, o que o prefeito está fazendo, o que a prefeitura está fazendo, né? Então, por menor que seja o município, que está na mão, às vezes, de um secretário, que não tem a maior das habilidades para fazer um release, etc. Mas você convidar os jornalistas, a imprensa local, para tomar um café da manhã na sede da prefeitura e você fazer uma apresentação para eles do que como é que você está pensando no projeto, etc., você dá pauta para todo mundo, você atrai esses caras para o seu lado e você vai gerar pauta positiva, entende? Então é você estreitar os laços com quem vai dar a notícia. Porque eu já vi muito projeto morrer por uma manchete errada, equivocada, uma manchete às vezes desastrada que sai e você acaba com a reputação de um projeto. E para evitar que isso aconteça, é desde o começo você ter, e isso nada mais é do que simplesmente você ser transparente com a sociedade, entendeu? É você trazer a imprensa local, os jornalistas, a rádio, a TV, etc., para você tomar um café da manhã na prefeitura, você apresentar o projeto e explicar para eles como é que está acontecendo, etc., nada mais é do que você ser transparente para a sociedade e prestar contas daquilo que você está fazendo na prefeitura. Ramiro, me parece que um dos cuidados nesse sentido, né, e eu consigo visualizar muito bem o que você está falando, porque eu nasci numa cidade pequena, então você tem a rádio, você tem o jornalista que faz que faz vídeos no YouTube, enfim, e que eles têm muito poder de comunicação com a sociedade local, né? E uma coisa que eu acho que chama atenção é que algumas manchetes que usam palavras como privatização, só querem lucro, enfim, costumam gerar muito ruído em algumas situações. Então, nesse sentido, o que você vê como, também pensando nessa dica, né, para esses municípios, que esse café, esse primeiro bate-papo para explicar esse tipo de cuidado em explicar o que é uma concessão, o que é uma PPP, estaria dentro do rol de principais tópicos para falar com a imprensa local? Eu creio que sim. Eu penso que a palavra privatização, por exemplo, ela já foi mais mal vista ou mais mal ouvida, digamos assim, do que é hoje. É claro que você tem determinados nichos da sociedade que por questões ideológicas sempre vão ser contra. Você pode estar em 1960, você pode estar em 2025, é questão ideológica, não vai mudar. Agora, de fato, assim, você utilizar uma estratégia semântica para você criar a melhor história do projeto, sem dúvida, é algo que tem que ser levado em conta. Então, conheço vários casos. Ao invés de você falar privatização, você vai falar parceria com a iniciativa privada. Ao invés de você falar, enfim, que vai ser feita a venda de uma estatal, vai dizer que você vai fazer um investimento privado. Né? Enfim, né, você pode utilizar de vários subterfúgios semânticos para apaziguar aqui ou ali uma determinada fala. Mas assim, Thaís, eu posso até estar equivocado e às vezes pode ser até uma ingenuidade minha. Mas eu acredito que quanto mais transparente você por mais que doa a verdade, mas ela é salvadora. Né? Então, você fala, olha, tá, mas isso... Aí o jornalista... Mas isso é uma privatização? Olha, é uma privatização. Poxa, mas a privatização... Mas veja bem, você tem que mostrar a vantagem de fazer aquilo. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho um rombo de 20 milhões por ano na minha companhia de coleta na minha companhia estatal de coleta de lixo, enfim, aqui de resíduos sólidos da cidade, 20 milhões de reais por ano de prejuízo. Eu tenho uma folha de pagamento que já está superando tal. Eu não tenho outra alternativa a você fazer isso. Então, você demonstrar que você está utilizando, por exemplo, para a gente usar essa palavrinha que muitas vezes é tida como feia, né, a privatização. Você demonstrar que privatizar não é feio, na verdade privatizar é uma estratégia de gestão que o poder público tem para solucionar problemas graves fiscais que muitas vezes ocorrem, né, e problemas de qualidade de prestação de um serviço público, às vezes é muito mais impactante
e às vezes traz uma conotação muito mais positiva do que você tentar disfarçar e dizer, não, veja bem, não é bem isso, não é uma parceria com a iniciativa privada e tal, porque no final das contas os caras descobrem é pior, né? Então, quando descobrirem que é uma privatização, aquilo ali pode ser pior. Eu sempre recomendaria a transparência 100%, né? Por mais que, como eu digo, assim, por mais que a verdade doa, mas ela é salvadora. Por menor que seja, talvez faça sentido você se antecipar, chama para conversar. Parece fazer sentido ter uma estratégia de comunicação transparente, ou seja, olha, é isso, não tem meias palavras. Talvez escolher eventualmente, mas da transparência. A minha pergunta é, para concluir, pelo menos me parece a lacuna que falta, quando chamar para conversar? É quando eu tiver ideia? É quando eu já tenho alguma coisa relativamente pronta para apresentar? É importante ter um cronograma, eventualmente, olha, chamei quando eu tiver ideia, já lhe apresento um cronograma, estabelece uma relação de confiança e eu vou lhe pautando até que esse negócio ande. Como é que funciona essa questão no tempo, né? Pensando dicas para quem está começando, do começo até dar a boa notícia que o projeto saiu. Poxa, bem colocado, Felipe. É perfeito. Esse questionamento é fundamental. Da minha experiência, o que eu entendo é assim, a imprensa vai perguntar sempre 3 coisas. Como é que vai ficar, quanto custa e quando fica pronto. Sempre vão perguntar isso. Então aí eu concordo contigo. Talvez no início, quando é uma ideia, quando está precisando, não seja o melhor momento, porque os caras vão fazer essas 3 perguntas. Eles vão fazer essas 3 perguntas. Entende? Então, na minha visão, o momento adequado de você começar a comunicação é exatamente quando você tem capacidade de responder essas 3 perguntas. Olha, como é que vai ficar? Eu vou conceder o terminal rodoviário, eu vou conceder a praça, eu vou conceder o parque. Como é que vai ficar? Ou seja, é arquitetônico mesmo, você tem que ter a imagem, até porque se for imprensa televisiva, eles querem mostrar, né, a planta lá, querem mostrar a imagem de como é que vai ficar, entendeu? Então, você tem que ter isso. Quanto custa? Vão perguntar. Quanto é que custa isso? Né? Quanto de investimento vai ser? Se você não tiver minimamente uma estimativa disso, vai faltar informação para os caras. Isso não é bom. Tá passando um cheque em branco. Vamos dizer, né? A prefeitura está passando um cheque em branco, sabe nem o que vai custar, quer fazer o plano, sabe quanto é que vai custar. Você tem que saber responder essa pergunta. E por fim é quando fica pronto, que é a questão do cronograma. Né? Então, assim, temos um prazo, estamos começando aqui agora, etc. Estamos na estruturação, depois tem a audiência pública, temos a consulta pública, a licitação está marcada para ser estimado para tal data, para tal mês. Então, eu acho que o momento certo de você começar a comunicação é quando você consegue responder essas 3 perguntas. Legal. E Ramiro, queria explorar um pouquinho mais da sua experiência nesses projetos, né, em relação à comunicação também. Queria que você falasse pra gente exemplos. Um exemplo de um projeto em que a comunicação salvou o projeto e algum exemplo concreto de que a comunicação prejudicou o projeto. Eu acho que um caso muito emblemático que nós vivemos no Brasil, que a comunicação, na minha visão, não foi bem feita e isso matou o projeto, foi o da privatização do SUS. Lá acho que foi uns 3, 4 anos atrás, da portaria do governo federal, das unidades de saúde, etc. E aquilo virou a privatização do SUS, mas aquilo foi rápido, assim, foi devastador, né? Assim, o efeito rebote que aquilo, da forma como aconteceu. Aquele foi um grande exemplo para todos, e ele é muito recente, está na nossa memória, né, de como isso não foi bem comunicado. Quer dizer, saiu a portaria, não sabia direito o que era aquilo, o governo não comunicou direito aquilo, é aquilo que a gente estava falando até agora. O governo não chamou ninguém para conversar, não trouxe a imprensa, explicou, não trouxe os principais atores, não combinou com o Ministério da Saúde. A impressão que me deu foi essa. Não combinou com o Ministério da Saúde, né? Não combinou com ninguém e deu no que deu. Deu no que deu, foi toda aquela repercussão e tal, e dali não teve mais nada, né? Simplesmente acabou. E eu acho que, por outro lado, eu penso que um bom exemplo também, assim, que eu acho que, para não falar de projetos muito específicos, né? Talvez pegar projetos assim que todo o nosso público aqui, a audiência do CPP Talks aí conseguir visualizar, foi o das concessões dos parques ali, principalmente 2020, 2021, quando o BNDES teve aquela iniciativa de
procurar todos os estados e fazer uma grande carteira de parques, unidades de conservação, olha só. Você não está falando de parque urbano ali, a gente está falando muitas vezes de unidade de conservação, né? Com plano de manejo, com conselho, etc. Assim, pô, super sensível você falar em concessão, em transferir para a iniciativa privada a natureza. Né? Assim, vai privatizar a natureza e tal. Então, assim, e foi muito bem comunicado. Foi muito bem comunicado. Teve algumas exceções assim, de que deram problema, mas não foi nem tanto por comunicação. Para dar o exemplo lá de Tocantins, como é que é o nome lá? Aquele parque grande que depois também... Jalapão, mas o problema foi político. O problema não foi nem de comunicação, o problema mais foi político lá, né? Mas eu acho que o BNDES e os estados, os concedentes, assim, conduziram muito bem a comunicação, porque eu acho que era um ativo sensível de você transferir para a iniciativa privada, que a gente está falando de unidade de conservação, parques, etc. Mas acho que a narrativa que foi utilizada, a forma como a modelagem foi conduzida e a comunicação da forma como foi feita, assim, os parques, as modelagens foram sendo feitas, as concessões aconteceram, você não teve grandes manifestações, você não teve stakeholders contrários se colocando. Acho que foi um bom exemplo de como comunicar bem projetos que são sensíveis, né? Porque a gente está falando aí de ativos verdes, natureza e tal, que sempre traz uma sensibilidade maior quando você fala em operação privada, né? A discussão com saúde foi um prejuízo imenso, né? Porque é um instrumento extremamente válido para prover saúde de qualidade que teve um atraso significativo. A gente está vendo projetos agora na área de infrasocial saindo e algum resquício, não é exatamente um resquício da comunicação de lá, mas um viés semelhante a gente tem enfrentado com a parte de escolas. Depois eu queria fazer uma pergunta específica sobre isso. Pensando em parques, concordo, né? Eu acho que a comunicação foi bem feita, mas eu diria que talvez tem herdado algum esforço de comunicação, em especial do Instituto Semeia, na figura do Fernando, que sucedeu a Tita, que já vinha nesse esforço. Eu cheguei a trabalhar com o Fernando, meu último chefe formal na vida foi o Fernando, e antes, quando eu trabalhava com a Tita, a gente tentou, junto com o Marcos, a equipe da Radar e tal, a gente estava junto com o Estado do Rio, tentando fazer a PPP da Ilha Grande. Cara, eu saí de lá, os caras queriam me dar porrada. Queriam me dar porrada na audiência pública, porque a gente tava falando de trazer saneamento e água para um lugar que não tinha, sabe? Foi um negócio cabuloso, assim, foi um horror. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar o rap do cara lá dizendo PPP aqui não, sabe? PPP da Ilha Grande. Acho que o Marcos talvez deva tocar nas aulas, explicar de comunicação. Mas, de fato, eu acho que a lição foi aprendida, a forma de comunicar, o ponto onde o parceiro privado ia vir. Eu acho que, de fato, a agenda de parques é um negócio fantástico. Eu só queria achar, porque acho que ele tem algum mérito nisso. Tanto o Fernando como o pessoal do Instituto Semeia, eu acho que eles ajudaram nessa... Sim. E com certeza. E eu conheço essa história aí de... Essa história é clássica, né? O Guilherme Naves conta bem essa história também. Mas eu sou testemunha viva, tá? Eu tava lá. Eu passei alguns cortados também, velho. A gente foi fazer uma audiência pública, uma vez que a gente foi fazer era um projeto do governo do estado, né? Porque eu trabalhava lá e tinha uma audiência pública, uma cidade, na Serra do Rio do Rastro, né? A Serra do Rio do Rastro é maravilhosa, não sei se vocês conhecem, se não conheçam aí, fica o convite para vocês conhecerem Santa Catarina e a Serra Catarinense, especificamente a Serra do Rio do Rastro. É um trecho com uma estrada sinuosa, muito bonita e paisagem maravilhosa. E você tem uma área lá em cima, bem no topo da serra, entre dois municípios chamados Bom Jardim da Serra e Lauro Miller, que você tem um platô lá em cima fantástico, tá? De alguns hectares ali, que é de propriedade do governo do estado. E não tem nada lá hoje, tem um estacionamento e um café que abre de vez em quando, quando a proprietária resolve abrir. E a gente começou a fazer o projeto de concessão ali e tal, mas nossa, assim, isso que sim, com todos os cuidados de comunicação, etc, né, que a gente tá falando. Mas foi tenso lá também, porque o pessoal que vende queijo, salame e coisa lá achou que ia perder emprego e tal. E o pessoal foi brabo lá na audiência pública também. Talvez não tenha sido tão tenso assim quanto ele, é grande que vocês quase apanharam. Mas foi uma audiência pública tensa aquela também. A gente tem tido alguma falha em comunicar as vantagens que a gente pode oferecer para a educação, trazendo um parceiro privado. Eu acho que todo mundo que trabalha com PPP de concessões, ninguém tem muita dúvida dos benefícios que podem ser auferidos pelos alunos, né? Que no final do dia são os últimos usuários, eles vão ser beneficiados. Mas a gente tem tido dificuldade, e a gente tem tido dificuldade já tendo casos de sucesso.
Porque a gente pega, por exemplo, a experiência de BH, de outros lugares, que são casos muito bem sucedidos, onde se antecipou investimentos, enfim. Já tem algumas pesquisas na área mostrando, olha, como isso reverberou de forma positiva na atuação dos professores e quem coordena as escolas, porque teve mais tempo livre para fazer outras atividades e tal. E a gente tem falhado nessa comunicação. A gente tem visto um verdadeiro campo de batalha sobre essa atuação. O que é que está errado? O que é que precisa mudar? Poxa, legal ter eles falado isso. Vamos lá, vamos por partes aqui. A palavra educação, ela é carregada de sentimentos. Existem determinados nichos corporativos que se acham dono dessa palavra. Assim, só eu posso falar de educação. Então, o que eu quero dizer com isso? O termo educação, ele carrega uma série de significados e de simbolismos, etc., que torna esses projetos ligados a esse setor mais sensíveis. Temos outro fator aí que assim como a saúde, é uma área muito sindicalizada. E como a área sindicalizada, tem muito viés também ideológico em relação a essas coisas. Talvez um caminho, né, para melhorar a comunicação de projetos dessa natureza passe um pouco por aquilo que eu falava e eu li, na verdade, acho que foi um artigo que Guilherme Naves escreveu falando sobre isso. Posso estar equivocado aqui no autor, mas eu acho que foi ele que falou isso. Que, na verdade, a gente não tá falando de PPP de educação. A gente tá falando de PPP de prédio. É isso, entendeu? Eu não tô falando de PPP de educação, velho. É PPP do prédio. E o que, assim, os profissionais de educação, né, precisam entender, e principalmente aqueles que resistem, né, a projetos dessa natureza, é que é o seguinte: tu queres continuar se preocupando com a lâmpada que queimou, com a janela, o vidro que está quebrado, com o ar-condicionado que está estragado? Ou tu quer se preocupar com o teu plano de ensino, com o teu projeto político-pedagógico? Porque é isso, velho. É isso. Eu vou colocar um zelador ali. O privado, ele vai ser o zelador do prédio. Agora, a política pública da educação, o projeto político-pedagógico, o plano de ensino, a relação professor-aluno, isso tudo continua da mesma forma. Tudo continua igual. Você vai ser a Secretaria de Educação, é o Ministério da Educação, isso não vai mudar nada. Muito pelo contrário, você vai ter um ambiente muito melhor para trabalhar, cara. Você vai ter uma sala que vai ter pincel atômico, giz, quadro branco, quadro negro, uma lâmpada funcionando, um ar-condicionado funcionando, telhado que não está quebrado, com goteira caindo água, janela quebrada. Então, eu acho que passa por... Não é PPP de educação, né? Entendeu? Você tem que desmistificar algumas coisas. Eu acho que quando você começa a demonstrar que não é bem aquilo que está sendo pensado, ou não é aquela... Aí é combate de narrativa, né? Aí é guerra gramatical mesmo, né? Não, mas é privatização da educação. Não é PPP de prédio. E aí você entrar nesse embate e você demonstrar para a sociedade que, né? E que eu digo assim, usar a imprensa a favor, porque aí você, se você vai dar uma entrevista na imprensa para falar sobre isso, a imprensa vai dizer: olha, o sindicato dos professores é contra. Mas eu quero contra esse projeto, não sei o que lá. O professor que é contra, ele quer continuar dando aula numa escola caindo aos pedaços. Eu vou perguntar para a mãe e para o pai das crianças que estudam nessas escolas se elas querem que os filhos estudem, continuem estudando numa escola que tem goteira, que quando chove tem que botar um monte de balde dentro da sala de aula para pingar goteira, ou se eles querem ter uma escola decente para melhorar o aprendizado. Eu acho que você tem que partir para o embate mesmo, né? E demonstrar as vantagens de projetos dessa natureza. Eu só ia chamar a atenção de que eu gostei muito, tá? Dessa ideia, esse ângulo de, olha, eu tô fazendo, na verdade, um PPP de prédio. Porque todos esses serviços, na imensa maioria das vezes, já são contratação. É simplesmente porque é pulverizado, mas veja, o zelador não é um funcionário público de carreira, a merendeira dificilmente vai ser, então todos esses serviços eles já são contratados. Eventualmente o que você está fazendo é uma otimização na contratação, delegando a um único parceiro. Existe a questão do CAPEX, dos investimentos da infraestrutura, que nem sempre vai estar dentro do projeto. Então, no último dia que a gente está falando assim, é algo que já existe, só com a roupagem diferente, né? Exatamente. Quando a gente estava fazendo a PPP hospitalar aqui, a gente também teve pouquíssimo problema assim, de resistência de sindicatos, da saúde aqui. Isso a gente foi bem tranquilo. Mas eu acho que foi tranquilo exatamente por conta disso. A gente conversava com eles, servidores públicos da área da saúde, principalmente os que trabalhavam diretamente nos hospitais que virariam parte da PPP. Quantos contratos tu gerencia no teu hospital hoje? Tinha casos que eram 100 e poucos contratos.
Contrato de manutenção não sei o quê, contrato de manutenção não sei o quê, contrato de fornecedor da farmácia, é isso que está se falando, Sandy. É isso que está se falando. Sim, nós vamos transformar todos esses 100 e poucos contratos num só. Então, você tem uma otimização aí, né, que envolve até a questão de sobrecarga de trabalho do servidor público, muitas vezes ele reclama disso, e esse tipo de projeto resolve, inclusive, essas questões. Só sobre esse assunto ainda, Paraná enfrentou uma situação bem desafiadora nesses últimos tempos, né, em relação à comunicação, que saiu, por um lado, a PPP de hospitais, relacionado sim à construção, e um outro projeto relacionado aos professores. Eu não tô lembrada, falhou a memória aqui, qual que é esse projeto específico. Só sei que o fato de ter saído os dois projetos praticamente ao mesmo tempo confundiu a população falando, gente, estão privatizando a educação. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história. Eu acompanhei por cima essa questão do Paraná, mas quando tu falaste do Paraná, eu lembrei de uma outra situação que eu vivi aqui, eu acho que vale a pena citar, porque tem a ver com o assunto também aqui do episódio. Essa história é bem interessante. Foi 2021. O governo federal, ele estava iniciando os estudos para a concessão das rodovias federais que cortam aqui o estado de Santa Catarina. BR-470, BR-282, né, a 380, por aí vai. E na época, quem estava fazendo estudos era a antiga EPL, né, hoje já em fusão com a Valec virou a Infra-SA, mas na época era a EPL, o BID e o Ministério dos Transportes, junto com a SPPI, estavam desenvolvendo ali esses, né, iam começar a fazer esses estudos, etc. Entraram em contato com o governo de Santa Catarina, né, eu estava na época respondendo por esse assunto dentro do governo, falando, olha, a gente está fazendo os estudos e a gente gostaria de incluir aqui nos estudos os trechos de rodovias catarinenses, né, que fazem parte, que passam, né, através das BRs, para que a gente possa evitar a rota de fuga, fazer uma avaliação mais sistêmica, né, desse projeto, incluindo os estudos dos trechos das rodovias catarinenses. Eu já tinha visto para mais de 7 estudos aqui de tentativas de concessão de rodovia catarinense que davam sempre inviáveis, aí, etc, né, sendo o pedágio a 14, 20 reais, coisas do tipo. Eu conversei, né, com as autoridades na época do governo, falei, olha, o governo federal quer estudar as rodovias catarinenses para incluir no pacote de concessão. A exemplo do Paraná, que o Paraná fez isso também, fez um pacote que era as rodovias federais e as rodovias estaduais. Não, beleza. Autorizamos o governo federal a estudar as rodovias catarinenses. Aí teve a reunião do CPPI, né, que era o comitê gestor lá do PPI, participou na época o ex-presidente Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes participaram da reunião, inclusive naquela ocasião, e a agência Infra fez uma nota, né, e publicou a agência dando uma nota dizendo assim, olha, né, teve reunião do CPPI com a participação do presidente, do ministro e tal, e foram vários projetos qualificados entre eles. Aí, deu a lista lá e tava rodovias catarinenses, né, Um jornalista daqui, com bastante visibilidade, né, que trabalha aqui na afiliada da Rede Globo, aqui no estado, me ligou. Olha, viu uma nota na agência Infra, tal, as rodovias, estão estudando as rodovias, fazer concessão. Não, o governo federal está fazendo estudo, etc, tal. Aí me fez uma meia dúzia de perguntas, assim, eu falei, cara, não sei, não tem muito como responder, porque a gente só autorizou os caras a estudar, a gente não tem informação nenhuma, aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu não tenho informação ainda para passar pro jornalista, né? Cara, saiu na agência e falar que qualificou, vamos estudar, mas é isso assim. Ah, não, beleza. No outro dia, saiu era a manchete do G1 Santa Catarina. Era a manchete da capa, era assim, ó. Santa Catarina terá pedágio em 24 rodovias. Caras. Vendeu, né? O meu telefone não parava. Assim, ó. Eu fiquei 3 semanas respondendo imprensa, fazendo vídeo, refutando que não era bem isso, que tal, e lá, e explicando, e aí a Federação das Indústrias convocava, saía nota de repúdio, não sei aonde, aí a Câmara de Vereadores de Brusque fez uma moção de repúdio à minha pessoa, eu recebi 3 moções de repúdio de Câmara de Vereadores naquela época, fui convocado para ir na CPI do pedágio, foi uma confusão, assim, e aquilo durou-se umas 3 semanas de um furacão, e dizendo, a gente precisa superar. Aí vem a estratégia de comunicação, a gente precisa superar isso. A gente tinha vários projetos, mas tinha um
que era a concessão do terminal rodoviário, que era super pop, assim, era super popular, todo mundo amava essa concessão, porque a rodoviária nossa era uma porcaria, né? A rodoviária muito ruim, assim, estruturalmente, tal, precária, não tinha nem Wi-Fi na rodoviária, e tava todo mundo empolgado que essa é a concessão da rodoviária, etc. Eu falei, cara, vamos antecipar a audiência pública, vamos fazer a audiência pública da rodoviária amanhã, e a gente muda a pauta da imprensa, porque daí a gente bota na imprensa que a gente vai fazer a audiência pública da rodoviária. Aí pronto, assim, aí quando deu a notícia da audiência pública da rodoviária, amorteceu um pouco a questão lá do pedágio, etc. E a gente conseguiu dar esse, que o Arthur Schopenhauer chama no livro dele, de mutatio controversi, né, que é você trocar a isca, né, você mudar o tipo para que saia daquela pauta 1 e passe a entrar na pauta outro assunto. Então foi o que resolveu, mas assim, foram períodos muito tensos. Uma manchete de um jornalista colocada gerou todo esse problema. Mas ele vendeu o jornal, que foi uma maravilha também, né? Não, ele tá na razão dele, né? Ele, assim, eu não fico bravo, né? Eu falei assim, porra, Renato, cara, meu, sério que tu fez isso, irmão? Assim, né? Veja bem, eu digo assim, pô, então cada um tá no seu papel, né? O meu papel é de dizer que não era bem aquilo e tal, mas o dele era isso, era clique, né? Na verdade era mais clique e compartilhamento e curtida do que vender jornal, mas é nesse sentido mesmo. O termo hoje é engajamento, né? No final do dia, o negócio dele é informar, mas também engajar, senão ele não tem anúncio. Então... Não, e o corpo da matéria tá ok, assim. Quer dizer, não, o governo... Só que a manchete era essa, né, meu? E o pessoal só lê a manchete, entendeu? Eu lembro de um caso, assim, só para complementar todos esses exemplos que a gente já deu sobre cuidados na comunicação, acho que o Felipe vai lembrar também, né? A gente atuou num projeto que era do Constâncio Vaz, o ginásio ali do lado do Ibirapuera. E foi bem polêmico, assim, por diversas questões. Tiveram outros pontos relevantes, assim, nesse projeto, mas um deles era um projeto bem amplo no sentido do que poderia ser feito com o espaço. E a gente tinha um cenário referencial que foi desenvolvido e, a meu ver, ficou muito bonito. Mas é uma questão subjetiva, né? A gente fez a apresentação com o cenário referencial e aí a internet pegou esse cenário referencial como se fosse o que ia acontecer. E era referencial, podia acontecer muita coisa. O que o Twitter acabou com esse projeto naquela época, assim, tiveram outros pontos, mas comunicação, desde aí, de cuidado, explicando que aquilo era referencial e não era obrigatório e etc. E um projeto que saiu também com uma outra iniciativa, isso era uma iniciativa do Estado, e em paralelo saiu também o do INB do município. Então foi outra coisa de, pra que vai ter dois? Enfim, eu lembro que a comunicação foi uma coisa bem ruidosa e depois disso eu tenho muito cuidado em explicar o que é cenário base, o que é referencial para todo mundo quando eu vou comunicar um projeto. Vou fazer breves comentários sobre esse negócio. O primeiro deles é que aquele repórter da UOL, esqueci o nome dele agora, o cara cobre esporte. E ele é bem, assim, assíduo, ele é meio duro. É um bom repórter, mas ele é meio duro. Eu ficava com a raiva dele no Twitter, porque eu tinha vontade de falar, porra, bicho, não sabe o que é que você tá falando. Sabe? Tipo, porra, pergunta pro especialista que eu lhe ajudo. Você não ficar falando besteira, mas enfim. O segundo é que chegaram a apelidar o negócio do shopping do Dória, né? Porque foi na gestão Dória e saiu... De fato, tinha um empreendimento lá que parecia. E o terceiro ponto é que eu ainda não me acostumei, apesar de estar muito tempo trabalhando com infraestrutura, de ver o nosso trabalho sendo pauta de manchete. Eu sei que para vocês que estão falando da sua experiência, tá, Ramiro? Assim, quem tá liderando tá mais acostumado e tal. Mas para mim ainda me choca um pouco quando eu abro a UOL e tem lá falando de um projeto que eu fiz. A gente tem projetos emblemáticos que eu tenho bastante orgulho. A gente fez a negociação dos contratos do Rio de metrô. Porra, aparece na capa, me dá um certo pavor. Tipo, foi a gente tá ali, nosso trabalho tá ali. Eu ainda fico um pouco assustado com isso, assim. A gente ainda trabalha muito no bastidor, no sentido de desenvolver, de criar e tal. Então isso ainda me dá um certo pânico de exposição pelo que é, né? No final do dia, a exposição traz ônus e bônus e para quem não está acostumado, às vezes muita exposição pode ser uma coisa difícil de lidar. Mas sabe por que aparece na manchete? Porque é um trabalho que impacta muita gente. Essa é uma coisa que eu sempre penso, que é o seguinte, quando eu falei para vocês no início ali da minha carreira, quando eu trabalhava com RH, eu fazia consultoria numa empresa, eu entrava numa empresa para dar um treinamento e eu impactava ali com o meu treinamento talvez 50, 100 funcionários que estavam ali e talvez esses 50, 100 funcionários replicassem um pouco daqueles conteúdos ali para sua rede, sua família e talvez eu atingisse umas 200 pessoas que eu impactasse com o meu trabalho.
Mas quando a gente lida com infraestrutura, trabalhando com os concedentes e com a iniciativa privada, a gente impacta centenas de milhares, milhões de pessoas. E aí isso dá manchete mesmo, cara. Não tem jeito, né? E isso aí dá manchete porque a imprensa vai explorar essas situações, né? Porque está impactando aí, né, diversos usuários dos municípios, dos estados. E é algo que a gente tem que se acostumar e trazer a nosso favor, né? Aquilo que a gente tem falado até agora, né? Como que a gente pode utilizar essa exposição aí, de fato, para prestar contas, né, e dar transparência do trabalho. Bom, Ramiro, queria agradecer pela sua participação, por toda essa conversa. Foi muito rica no quesito de exemplos, assim. Eu acho muito legal quando a gente consegue materializar toda a nossa conversa, nossa experiência em exemplos práticos que realmente aconteceram. Então, gostaria de agradecer muito a sua participação. Passo a palavra para você para fazer o encerramento e depois para o Felipe para pedir os nossos tão esperados likes. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de falar um pouco sobre esse assunto. Eu acho que a comunicação dos projetos, ou o advocacy, né, muitas vezes é o termo utilizado para que a gente possa fazer defesa do projeto, né, em relação à sociedade, é um tema que, da minha visão, muito importante, fundamental para o sucesso dos projetos e às vezes fica de coadjuvante, né, nas pautas, assim, nos debates. Então, a gente vê aí os debates, por exemplo, sobre reequilíbrio econômico-financeiro exaustivos, né? Você tem muita gente falando sobre o assunto, diversas teorias sobre o assunto, quando você fala de estruturação de projetos, seleção, priorização, você tem... Agora, quando a gente fala de comunicação, advocacy de projetos, a gente às vezes tem pouco conteúdo, né, a ser, poucos artigos acadêmicos, né, poucos estudos, poucos debates sobre esse assunto. Eu acho que pro propósito aqui ele foi atingido e que venham mais discussões sobre esse assunto, porque como nós podemos ver aqui nos exemplos, né, que foram dados e na conversa, ele faz toda a diferença aí entre o sucesso e o fracasso dos projetos de infraestrutura, PPPs e concessões. Queria só agradecer mesmo e obrigada, Ramiro, por compartilhar com a gente. Acho que é uma trajetória rica e comunicação, de fato, é um tema muito relevante para a gente continuar debatendo. Bacana. Eu queria lhe agradecer, Ramiro, foi uma verdadeira aula, porque fiz provocações diretas, você respondeu de maneira direta. Eu acho que o nosso ouvinte leva lições para casa que ele vai poder aplicar. Quando comunicar, a forma de comunicar, o que comunicar. Eu acho que isso ficou muito claro. Eu acho que isso vai ser útil para aqueles que não estão ouvindo. E para mim também foi muito útil. Quando a gente veio conversar, eu tinha alguma dificuldade conceitual de separar um pouco a fala do Pieroni, que é muito mais na condução dos stakeholders, desse conteúdo. E agora ficou muito mais clara a diferença entre uma coisa é a gestão, outra coisa é a comunicação. E repara que eu estou na agenda há muito tempo. E às vezes demora a ficha cair, você ser capaz de entender, bom, não, é uma coisa diferente. A gente está falando de uma outra habilidade que também precisa ser incorporada e não só a questão da gestão em si dos stakeholders. Lhe agradeço a você que está nos ouvindo. Se você gostou, espero que você se inscreva no canal, compartilhe e curta.